Como eu tinha prometido em mostrar a vocês quando eu fosse replantar essas plantinhas novas que chegaram, então eu estou passando esse vídeo aqui para mostrar para vocês que, por exemplo, eu escolhi essa vinca rosa aí, com fundinho rosa escuro, que eu ainda não tinha ela, com algumas gazânias, o brinco de princesa, uns coleus e 11 horas. Sendo que a terra foi pouca, eu ganhei essa terra da minha irmã, era bem aerada, aí eu coloquei e misturei algumas com humo de minhoca. Então, as únicas plantas que eu replantei foi o brinco de princesa e essa daí que eu estou mostrando, que é o hibisco, que é o hibisco, mini hibisco, né? Veio duas mudas, uma eu vou dar para minha irmã, a minha irmã Mana, que a gente sempre troca figurinhas de mudinhas, de planta, e ela é muito legal comigo, e aí eu tô dando para ela essa mudinha aí, e a outra eu vou ficar. Então é aquilo, gente, como eu sempre mostro para vocês, né, o passo a passo, o fundo dela eu coloco sempre o isopor, às vezes eu coloco uma manta de bidim para que a terra não passe para a parte de baixo. Posso colocar também aquela argila expandida, aí o que tiver em casa, tá? Aí, ó, essa terra aí tá boa, a raiz tá boa, então eu replantei essa daí em vasos separados, uma para minha irmã, outra para mim. Com esses pedacinhos de isopor. E aí eu coloco o humo de minhoca e a terra vegetal. Eu deixei assim, ó, acelerar alguma parte aí para vocês, para não ficar muito grande, mas é sempre isso, tá? Que eu faço. Examino as raízes, né? A terra que vem, para poder estar replantando. Nunca aproveitando a terra que vem dos próprios garden e tudo mais, né? É bom você botar o seu próprio substrato e fazer a sua mistura na sua terra, a sua adubagem, para que as plantas fiquem bem bonitas. Eu juntei com um pouco mais da terra que a minha irmã me deu para a gente poder estar replantando. E algumas partes aí do vídeo, gente, vai ficar sem som, tá? E talvez eu acelere também, porque é o mesmo processo para todas as plantinhas, tá? Aí eu fui experimentando o fundo do vaso, que esse vaso é muito grande, e ela tem a terra, a raiz dela também é bem comprida. Então, para caber aí, eu tive que ir medindo para ver, né, a fundura do vaso, para poder caber a plantinha. Porque era muito profunda a raiz dela, e aí para dar quase na fundura do vaso. Aí acomodei a plantinha e fui colocando, preenchendo a terra. Ó, eu ainda tive que tirar mais um pouco. Raiz muito grande do hibisco, gente. E esse é o mini hibisco, não é aquele grandão, não.
entende? Então a gente tem que ir experimentando, tá? E depois dar umas batidinhas por fora do vaso, para poder acomodar a terra. E não esqueçam de fazer para molhar no final. Toda planta que se replanta tem que molhar, tá? Isso é o básico mesmo, tá? Isso em todas as plantas. Tem as flores lindas, a folhagem é brilhante. É uma planta que é fácil de cultivar. Ela é de meia sombra e sol pleno também, depende de onde você comprar. Se comprar num garden que é de estufa, você tem que ir adaptando a planta, tá? Fora isso, ela é de sol pleno mesmo. Eu tive que tirar toda a terra. Ela veio com aqueles pontinhos parecendo que jogaram purpurina e come quase que a raiz toda. Eu tive que lavar, ó, para poder salvar a planta. Quando vê essa terra com esse brilhozinho que parece que jogaram purpurina, vocês não aproveitem, tá? Aquilo ali, aquele produto que eles põem, mata a planta. Não sei qual é o produto, mas mata a planta, tá? Então eu nunca aproveito. Aí tem um pouco da terra que a minha irmã me deu e eu misturei com humus de minhoca. Olha a cor como é diferente, por causa dos adubos que leva aí na planta, na terra que ela me deu. Então, ó, já misturei, aí fiz aí, preenchi o fundo com o isopor. Depois eu vou colocar um pouco da terra, né? Aí no caso, se vocês quiserem colocar uma manta de bidinha aí por cima, pode, ou filtro de café usado. Eu agora estou usando assim, tá dando certo, sem colocar nenhum nem outro. Direto no isopor. Aí eu preencho com a terra, um pouco, assento a planta e depois chego mais um pouquinho de terra nas laterais dela, aperto, dou umas batidinhas e aí tá pronto. E é assim que eu tenho feito. Às vezes eu uso para adubar o esterco de frango ou de gado, ou a torta de mamona, depende aí de como está a planta e se está precisando de adubagem. Vocês têm visto aí meus vídeos, como tá minhas plantas todas bonitas, não tiveram nenhumas com problema, nem de ácaro, nem nada. Porque o ácaro também ele gosta de umidade, então tem certas plantas que vocês não podem deixar direto na água, na molhada, como é o caso das 11 horas, daquela outra florzinha rosinha do sol. Tudo se tiver na umidade, né, com pouco sol, sem bater o sol nelas, logo aparece as cochonilhas. Então tem que tomar sempre esse cuidado. Ó, aí eu já estou colocando ela aqui acomodando no vaso. Caiu até uma florzinha, né, que já veio murcha também. E aí, ó, fui apertando, colocando mais terra. E quando vocês forem colocar, não deixa aí já com aquele arame ou aquele plástico que eles vêm, né, para pendurar, que atrapalha um pouco para plantar. Planta primeiro e depois coloca o que vai sustentar ela pendurada, né? E nunca é direto do sol. Essa planta não gosta de muita água, nem de chuva, nem de sol. É sombra, tá? Eu tive pesquisando que é o meu primeiro brinco de princesa, que eu sempre fui doida por essa planta
e nunca pude comprar, porque ela estava muito cara, muito mesmo nos garden que eu for, muito cara, mas meu esposo resolveu me dar de presente. E eu amei. Agora essas outras plantinhas aí, eu vou plantar depois, porque a terra acabou, gente. Aí eu vou colocar para depois, que são as gazâneas, às 11 horas, os coleus, tá? Eu vou plantar de uma outra vez. Aí vocês, como acompanham aí o meu canal, vocês dão uma olhadinha sempre aí no jardim, que vai vendo como elas estão.